Sabe aquela frase, o dinheiro não tem cheiro? Pois é, ela não é só um ditado popular. Na verdade, é um princípio jurídico importantíssimo que nasceu lá no Império Romano quase 2000 anos atrás e que até hoje influencia como os impostos são cobrados, inclusive sobre grana que vem de atividades ilegais. Vamos mergulhar nessa história para entender como funciona o tal do pecunia non olet. Para começar, a gente precisa voltar no tempo, bem lá para a Roma antiga. E a nossa história não é sobre gladiadores ou grandes batalhas, não. É sobre um problema bem mais, digamos, pé no chão. A grana do império tinha acabado. E a solução que o imperador encontrou foi, para dizer o mínimo, bem criativa. É isso mesmo. A confusão toda começou com uma ideia que hoje parece até piada. Será que é válido cobrar um imposto sobre o uso de banheiros públicos? Foi essa pergunta que deu o pontapé inicial em tudo. Então vamos lá. O imperador da vez era Vespasiano, e ele precisava de dinheiro para ontem. Os cofres estavam vazios. A solução dele? Taxar os mictórios públicos de Roma. O filho dele, Tito, ficou chocado, achou aquilo um absurdo, uma vergonha para o império. Como assim cobrar imposto de uma fonte tão pouco nobre? Mas a resposta de Vespasiano não foi um sermão, foi um gesto simples e genial. Ele pegou uma das primeiras moedas arrecadadas com essa nova taxa, chegou perto do filho e fez a pergunta que mudaria tudo. A resposta de Tito, claro, foi de que a moeda não tinha cheiro nenhum, era só uma moeda. E foi nesse momento que Vespasiano soltou a frase que ficou para a história, pecunia non olet, que em bom português significa, o dinheiro não tem cheiro. Simples assim. Tá, mas como é que uma resposta inteligente sobre o cheiro de uma moeda vira um dos pilares do direito tributário que a gente usa até hoje? É agora que a história fica ainda mais interessante e a gente entende a real dimensão disso tudo. O princípio pecunia non olet basicamente diz o seguinte: para o fisco, para a autoridade que cobra impostos, não interessa de onde o dinheiro veio. O que importa é o fato em si, o evento econômico. Alguém ganhou dinheiro, teve um aumento de patrimônio, então pronto. A fonte, bom, a fonte é outra conversa. E as consequências disso são gigantescas. Quer dizer que o Estado não só pode, como ele deve cobrar impostos sobre qualquer tipo de renda. Qualquer uma mesmo. Isso vale até para dinheiro que vem de atividades ilícitas, de crimes. A lógica é que, a partir do momento que esse dinheiro entra para os cofres públicos, ele perde o cheiro da sua origem, ele perde a sua identidade, ele se torna um recurso neutro, que o Estado vai usar para construir escolas, hospitais, para o bem de todo mundo. E o mais curioso é que essa ideia que nasceu lá em Roma há 2 milênios não é só uma peça de museu. Ela está vivíssima e é aplicada todos os dias aqui no nosso sistema jurídico, no Brasil. Olha só como a conexão é direta. A Lei do Imposto de Renda no Brasil, lá no artigo 26, deixa isso bem claro. Rendimentos que vêm de atividades ilícitas também pagam imposto. E o Código Tributário Nacional, no artigo 118, reforça a ideia. O que faz nascer a obrigação de pagar imposto é o fato econômico, o ganho, independentemente se o ato que gerou esse ganho era legal ou não. É o pecunia non olet, na veia da nossa legislação. Ok, nesse ponto sempre surge a grande dúvida. Se o governo cobra imposto sobre uma atividade ilegal, ele não está, de certa forma, legalizando essa atividade? E a resposta é um categórico não. É aqui que a gente precisa entender uma separação fundamental. Uma coisa é a obrigação de pagar imposto. Ela olha para o fato econômico. Houve um ganho financeiro? Então tem que pagar imposto. Esse é o trabalho do fisco. Outra coisa completamente diferente é a punição pelo crime. Ela olha para a ilegalidade do ato. Foi um ato criminoso? Então tem que ter uma pena. Esse é o trabalho da justiça criminal. Uma coisa não anula a outra. Elas correm em paralelo. No fundo, o princípio pecunia non olet mostra um lado muito pragmático do Estado. A arrecadação de impostos é uma máquina essencial. É o que financia tudo. E essa máquina precisa funcionar de forma independente de qualquer julgamento moral ou criminal sobre a origem daquela receita. E no final das contas, a pergunta que o imperador Vespasiano fez para o filho dele continua ecoando até hoje e nos faz pensar. Para garantir o bem público, para financiar a saúde, a educação, a segurança, a origem do dinheiro realmente importa? É uma reflexão que nos mostra o quão complexa e talvez até amoral é a própria natureza dos impostos.